E o Hospício Brasil segue agitadíssimo, não para nunca. Não para nunca, é impressionante. Agora são 22h48, ainda do dia 23 de abril, e hoje nós tivemos, primeiro, um super escândalo de novo dentro do desgoverno. Não vai parar mais. Quem esperava o quê? Tiraram o cara lá da hashtag. Tiraram o cara da hashtag, agora ele está barbarizando aqui com a turma dele aqui fora. Estava lá, quietinho. Vamos tirar mesmo, estamos livrando mesmo? É, sério, ainda livraram toda a turma dele também. Tiraram todo mundo que estava na hashtag também. Foi todo mundo para a rua e disse: ô pessoal, tá todo mundo aí. Ei, rapaz, vamos trabalhar, vamos lá. Então estão barbarizando. Esse desgoverno dele é escândalo para tudo quanto é lado. Esse promete ser feio, hein? Feio em todos os sentidos, porque é dinheiro roubado, desviado de velhinhos, aposentados e pensionistas. Que loucura isso, né? E é dentro do desgoverno que está acontecendo isso. É um escândalo dentro, é bilhões, casa de bilhões. E está recém no início, hein? Está recém no início. Isso aí vai se alastrar muito. Esse é um caso. O outro caso é a doideira, tá em total surto. O faraó Egg mandou uma oficiala de justiça, intimar o Biruliro na UTI, rapaz. Na UTI. Sobre isso, quem vai falar é o Kleber, que está aqui. Ele é do canal Jacaré de Tanga. Eu já reagi a outros vídeos dele. Ele é muito bom. Ele é um advogado que conhece tudo que se passa aí nos bastidores dos governos. Já trabalhou em governo, já trabalhou em campanha, já trabalhou dentro do Congresso. Enfim, é um cara que saca muito e ele entende muito desse direito, do direito dentro da política. Vamos ouvir o que ele está contando a respeito disso aí. Fala, Jacaré. Fala, Bocão. Bora. O absurdo da oficiala de justiça ir até a sala da UTI onde o presidente está internado. E eu vou dizer por quê. Primeiro, a citação ela tem que ser um ato válido. O que é um ato válido? O que é uma citação? Isso. Ela fez uma citação e uma intimação. E no vídeo dá para ver perfeitamente isso. Que ela faz uma citação e uma intimação. Citação é para você tomar conhecimento de todos os atos de que você está sendo processado e que está correndo uma ação contra você. E ela tem que ser pessoal. A intimação, se você tiver advogado constituído nos autos, não necessita de ser pessoal. Agora, veja só. A citação é a leitura. Seria isso, tá? Lendo tudo, está acontecendo isso, o senhor está sendo processado por isso, a intimação é como se fosse um convite. Imagino eu que seja mais ou menos isso. O pessoal está escrevendo aqui, a direção permitiu. A direção só pode permitir com a autorização do próprio Bolsonaro. E é justamente aí que o Moraes cometeu o maior erro de toda a sua vida. Obrigado, amor. Isso aí foi. Cometeu o maior erro de toda a sua vida. Eu vou colocar um trecho aqui para vocês verem a hora que a oficiala de justiça entra dentro da sala da UTI com autorização da direção, como falaram. Tu me agradeceu, tu disse obrigado, amor, foi para mim? Jacaré, foi para mim? Cadê? Falou isso. A mulher dele que mandou para ele o vídeo, a namorada dele. Deixa eu colocar aqui do começo. Não legal porque eu não tinha visto ainda. Mais alto. Uma citação e uma intimação. E a intimação do senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Aí o bebê 5 dias, só apresentar a defesa da justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo que eu tenho. Né? Ele fala, o presidente Bolsonaro, vocês viram que ela entrou e estavam as pessoas da direção ali com crachá do hospital. Por isso, eu estou vendo muita gente condenando o hospital, etc.
Então, Não seria possível isso sem a autorização do Bolsonaro da entrada dela. foi uma estratégia do Bolsonaro. E veja o absurdo jurídico e o maior erro da vida do Moraes. Opa, Essa senhora, a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, entrou dentro de uma UTI. Kleber, para mim, é uma cortina de fumaça para abafar o caso do INSS com o irmão do Larápio envolvido. Não, Felipe Fonseca, não tem nada a ver com cortina de fumaça. É muito mais do que isso. Eles querem mesmo acelerar. desculpe, mas o irmão do Luleco, que é do sindicato, que está envolvido nesse rolo todo dos aposentados e pensionistas. Tem mais essa, tem mais essa. O irmão do cara tá no rolo, rapaz. Meu Deus do céu. Fala, volta um pouquinho. É uma cortina de fumaça para abafar o caso do INSS com o irmão do Larápio envolvido. Não, Felipe Fonseca, não tem nada a ver com cortina de fumaça. É muito mais do que isso. Eles querem mesmo acelerar o processo. Não tem nada a ver com cortina de fumaça, com o irmão do Larápio, que isso vai continuar fazendo. Eles querem acelerar o processo porque eles estão desesperados. E o Bolsonaro entra e pergunta para ela, quer dizer então que eu tenho 5 dias para apresentar a defesa? Como é que o Bolsonaro tem condições de passar as informações para o advogado dele? Ele não tem nem condições físicas nem psicológicas estando dentro de uma UTI. Buscar um cartão de vacina com ele, pegar no telefone. A pressão do senhor, eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Isso significa Invalida. que, pela lei, a citação ela é nula. Fiquei validado. E a citação nula anula todo o processo. Ah, Kleber, mas quem vai fazer a nulidade do processo são os próprios ministros do STF, então isso não vai acontecer agora. Yeah. Eu estou afirmando a vocês que o Bolsonaro Pode ir atrás dele, pode ir. permitiu a entrada para ele mostrar o absurdo que está sendo feito em todo esse processo. Pro mundo. Antônio Carlos Alcântara, deplorável e repulsível, é capaz de já ter espalhado em todas as principais mídias mundiais. Exatamente. Obrigado pelo seu superchat. Não vamos esquecer que Eduardo Bolsonaro está lá fora. E o Eduardo vai transformar isso, meu Deus do céu, como uma bomba explodindo lá fora. Né? Né, o jacarezinho? Lagarto. Lagartixa. Isso já se espalhou para tudo quanto é canto, porque isso é o maior absurdo. E mais, está provado e comprovada a perseguição política e a violação aos direitos humanos. Uma pessoa que está numa sala de unidade de terapia intensiva, ela está sob cuidados médicos. Não é um ministro do Supremo qualquer que vai dizer se ele está ou não em condições físicas e psicológicas de assinar aquele documento de forma consciente. É a mesma coisa que você entregar para um silvícola, ou seja, um índio, que não tem condições de se defender, uma citação, ela não tem validade. O cara numa UTI está abaixo de remédio. Então ele não está, digamos, né, no domínio total, zero bala. Pode até estar, mas a alegação é fácil aí, né? Mas, Kleber, você está falando isso? Que faz a boca Então feia, prova, cara. porque afinal de contas eu vi uma alçona da Coca-Cola, então o Reinaldo Azedo, falando o contrário de você. Você é advogado, mas você tem que provar. Então a gente vem aqui e pega o texto para vocês, para dizer, nulidade. Se a citação for feita de forma inválida, ou seja, sem a devida representação ou em situação em que a pessoa enferma não está apta a receber o processo, a citação será considerada nula. E aqui vem a diferença entre nulo e anulável. Bolsonaro é um exímio estrategista, ele caiu no laço. Esqueceu que o homem estudou a arte da guerra quando militar. Obrigado, doutor Magu, aqui pelo seu superchat. Portanto, o que é a diferença entre nula e anulável? O ato nulo, ele não tem validade durante a vida inteira. Ele é como se não tivesse existido.
E já é a segunda nulidade, mas uma é passível de entendimento, que é o caso do impedimento. Por quê? O juiz Alexandre de Moraes está impedido de atuar nos atos. Isso já é uma nulidade que eu já venho falando há um bom tempo, que é nulo o processo por conta disso. Agora, se juntou a isso, há uma citação nula. E por quê? Ainda que Bolsonaro tivesse condições de ter ciência do que está escrito dentro daquele documento, e ele não é advogado, como é que ele vai ter condições de, em 5 dias, passar todas as informações necessárias para o seu advogado? Ele não tem condições sequer de se levantar do leito sozinho. Verdade. Como é que ele vai passar as informações? Perfeito. Essa é a questão toda. E durante esse vídeo, que eu mostrei só um trechinho aqui para vocês, está lá, está em todos os lugares. Vocês podem ver em todos os lugares. O presidente Bolsonaro se exalta e tem a sua saúde colocada em risco com o aumento da pressão. Ele está sendo monitorado. E este papel que essa oficiala de justiça levou até ele foi esterilizado? Ela estava com 2 máscaras de proteção. E o presidente Bolsonaro? Nenhuma. A roupa dela estava esterilizada? E aí vão falar, mas se o hospital autorizou, o hospital provavelmente estava cumprindo uma ordem judicial. E o que eles iriam fazer? Mandar prender o diretor do hospital. A responsabilidade e o Bolsonaro expôs para o mundo inteiro os abusos de autoridade cometido por esse ministro, que eu já cansei de dizer aqui para vocês, comete um crime atrás do outro. É um serial. E o novo Senado que está chegando vai ter condições, a partir desse erro enorme, crasso, um erro primário, de anular todo este processo que ainda sequer começou. A gente tem que saber, quando se trata de um profissional de direito, o que é uma citação. Qual que é a diferença da citação e da intimação? Se ela é válida ou não é válida. Mas você, leigo, tem condições de saber disso? Não. Mas toda pessoa no mundo inteiro, por mais leiga que seja, sabe que uma UTI é uma unidade de tratamento intensivo. Portanto, qualquer leigo sabe que mandar um oficial de justiça dentro de um quarto de UTI para citar uma pessoa enferma que há menos de 10 dias passou por uma cirurgia de 12 horas é uma atrocidade humana. O ministro Alexandre de Moraes se superou dessa vez. Crueldade. E na tentativa de acelerar um processo, ele conseguiu expor o que é hoje o Brasil. A Suprema Corte de Moraes é uma vergonha. E eu não estou atacando a instituição STF. Estou dizendo que, na minha visão de profissional do direito, esta Suprema Corte é uma vergonha jurídica. Não tenho dúvida, Xandão é um demônio, mandou um de seus comparsas para atormentar Bolsonaro. Como pode o cabeça de ovo ter poderes ilimitados? Não tem, Bas. Não tem. E quando você fala, muitos não entendem, mas a imagem do Bolsonaro, ligado a equipamentos, se exaltando, tendo a sua pressão arterial aumentada, isso está no seu registro médico. E é o médico quem tem que dizer se ele esteve ou não em risco, se ele está ou não recebendo medicamentos, se ele está apto ou não a se defender em 5 dias. Obrigado. Era isso. Acho que ele deu informações importantes aí. Realmente foi estratégico. O Bolsonaro poderia não ter aceito essa visita indesejável, mas ele foi inteligente e ele criou um fato que está tendo repercussão no mundo inteiro. E é mais uma pedra em cima desse farol. É mais uma pecha, mais uma demonstração da
crueldade desse tio. Recomendo muito o canal do Jacaré Titanga. Deixarei aqui na descrição o link para que vocês entrem lá, comecem a seguir ele. Vale a pena, assisto ele todos os dias, é uma das fontes muito honestas e interessantes que eu tenho no meu leque de fontes aí. Valeu.